esta é a segunda parte da aula 2 do nosso curso de literatura brasileira. Portanto, se você ainda não viu a parte 1 desta aula, que consiste no material escrito em PDF, sugiro que você vá nesta mesma sessão, nesta mesma aula na plataforma e clique neste material e leia. Senão, não irá entender nada desta videoaula. Tudo bem? Dá uma lida lá primeiro e eu espero vocês aqui. E volto para finalizar o barroco depois da vinheta. Vocês perceberam que a literatura barroca foi bem dividida, não perceberam? De um lado nós tivemos Gregório de Matos e a sua poesia carregada de emoções, de raiva, de sentimentos. Ele não tinha papas na língua, era extravagante mesmo, e se pisasse no calo dele, pronto. Logo ele fazia uns versinhos para cutucar a sociedade da época. E do outro lado nós tivemos Antônio Vieira e os seus textos centrados, cheios de argumentos, com jogos de ideias que nos faziam refletir e pensar. Pois bem, esses dois lados também representam marcas significantes do barroco, conhecidas na história da nossa literatura como cultismo e conceptismo. Por que cultismo? Vocês perceberam que a poesia de Gregório de Matos tinha aquele jogo de palavras cultas? Mesmo as poesias mais agressivas, mais eróticas, como as que nós colocamos, por exemplo, no material de escrita, na parte 1. Ele fazia esse jogo, de usar. Para ele o que valia, o que importava era o quão culto você poderia se expressar uma ideia. Mesmo que fosse um xingamento, mas usasse palavras eruditas, palavras rebuscadas, palavras cultas. Pois bem, isso é chamado de cultismo. É uma das partes do barroco. Já Antônio Vieira representa a outra parte que se chama conceptismo. Por quê? Porque, ao contrário de Gregório, ele não valorizava tanto as palavras cultas e rebuscadas, mas sim os conceitos do texto, ou seja, o jogo de ideias, argumentos, aquele encadeamento de pensamentos que levava o leitor a refletir, que levava o ouvinte a pensar, entende? Cheio de conceitos. Então, essa parte representa o conceptismo na literatura barroca. Então, marca aí esses dois lados da literatura barroca. E para finalizar, vamos ler mais um pouquinho dos nossos ilustres personagens da literatura barroca? Bom, vou ler aqui um poema de Gregório de Matos e vou mostrar para vocês outras características, além do que eu já disse, dessa poesia do nosso poeta baiano. Ela fala sobre o que é o amor. O que é o amor? Então ele diz assim: o amor, me acompanha aí junto nessa leitura. O amor é uma prisão toda livre, uma liberdade presa, desvelos com 1000 descansos, descansos com 1000 desvelos. Um gosto que não se conta, um perigo que não se deixa, um estrago que se busca, ruína que lisonjeia. Amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um rebuliço de ancas, e quem diz que o amor é outra coisa é besta. Gregório de Matos. Vocês perceberam aí no verso uma prisão toda livre? Uma prisão toda livre, prisão e livre, não dá uma ideia assim de ideias contraditórias, palavras contraditórias, como no verso a seguir, uma liberdade presa? Como assim? Se a pessoa é livre, por que a pessoa é presa?
porque Gregório de Matos trabalhava muito com antítese. É uma figura de linguagem que representa ideias opostas ali no mesmo verso, que dá uma intensidade, né, àquele poema, uma extravagância. Então, marca também isso. A antítese é uma figura de linguagem também significante, marcante nos textos do Barroco, no cultismo, ou seja, nos textos de Gregório de Matos. E este poema aqui é lindíssimo, né? O amor é, finalmente. Tente ler, o poema é grande, não deu para ler tudo aqui, mas busque aí na internet. Agora vamos para o nosso outro escritor barroco, Antônio Vieira. Veja a diferença. No poema de Gregório há todo aquele jogo de palavras, né? Aquelas emoções, aquela coisa que mexe, né, com os nossos sentimentos. Já Antônio Vieira mexe com os nossos pensamentos. E tem um texto muito bonito neste livro aqui, ó, Essencial Antônio Vieira. Se vocês quiserem conhecer a literatura de Antônio Vieira, aconselho esse livro, 700 páginas de sermões que Antônio Vieira escreveu. E um deles é este aqui, vou ler um trechinho para vocês, que ele fala sobre Deus e fé. Ele diz assim: na terra há tão poucos que ame Deus, todos o ofendem. Deus não é o mesmo e tão digno de ser amado no céu como na terra? Pois no céu, como obriga e necessita a todos o amarem e na terra não? A razão é porque Deus no céu é Deus visto e Deus na terra é Deus ouvido. No céu entra o conhecimento de Deus à alma pelos olhos. Na terra entra-lhe o conhecimento de Deus pelos ouvidos. E o que entra pelos ouvidos cresce. E o que entra pelos olhos necessita. Se vissem os ouvintes em nós o que nos ouvem a nós, o abalo e os efeitos das nossas palavras seriam muito outros. Perceberam como isso nos faz refletir? Característica da escrita de Antônio Vieira. Ele quis dizer o seguinte: se a gente falasse, vivesse o que falasse, mostrasse para as pessoas com as nossas obras, com a prática das nossas ações, e não apenas ficasse falando, creriam mais em nós. Seríamos outros. Que falta faz o Antônio Vieira nos dias de hoje, não é mesmo? Bom, o nosso barroco fica por aqui e a próxima aula vai ser uma coisa mais calma, menos conflituosa, exagerada, porque nós vamos entrar, vai virar o movimento literário no Brasil. Vamos entrar em outra fase agora, que se chama arcadismo. Ah, o arcadismo. Chega de conflitos, olhem a natureza e se acalme. Que lindo a paisagem, os lugares campestres e bucólicos. Se prepare, porque a aula seguinte vamos falar muito de arcadismo e a natureza. Até a próxima!